Pela Central Força Sindical, ouviremos agora a doutora Sol Correia. Vossa Senhoria utilizou a palavra pela manhã, mas são entidades que pediram a inscrição de modo distinto e a coordenação da audiência, obviamente, recebe as indicações feitas pela entidade. Pois não. Boa tarde a todos e todas, excelentíssimo ministro. Permita-me começar expressando que pese está subindo aqui pela segunda vez, né? Não dá para fingir normalidade com o que está acontecendo aqui. Eu vim do Pará, sabendo que, né, assim, esse momento seria histórico e a gente estaria participando dele, mas ouvir essas vozes desses trabalhadores no STF realmente é algo que supera qualquer expectativa. E aqui eu registro agradecimentos por tamanha sensibilidade. E é justamente por ouvir essas vozes que eu preciso fazer elas ecoarem. Então, esse papel que está aqui vai servir só de diretiva mesmo, mas eu preciso responder algumas falas que foram colocadas. São falas do patronal, isso é um fato. E esse mundo encantado que é pintado, a gente gostaria muito de viver nele, mas ele não é a realidade. E o que nós trouxemos hoje para o senhor foi a realidade. Inclusive, uma fala que foi dita aqui por alguém é que os aplicativos teriam feito a redução do número de casos de acidente por alcoolemia. Senhor ministro, eu trabalho numa Secretaria de Mobilidade Urbana do município de Belém, e parece que rasgaram ou jogaram fora todo o trabalho que é feito pelos DETRANs, de conscientização, pelo uso do álcool. Então, me desculpem, mas tem órgãos fazendo esses trabalhos de conscientização, e não foi essa precarização que resolveu os casos, ou que ocasionou os casos de diminuição de acidente por alcoolemia. Uma outra coisa é falar que a gente tem lei, e é isso que a gente está tentando fazer aqui. E a lei que analisa reconhecimento de vínculo, ela coloca 4 requisitos. A pessoalidade é um fato. Se o motorista não pode trabalhar por qualquer motivo, ele não pode mandar o primo, o parente, ele tem que estar lá. Então, ela está preenchida. A onerosidade que foi falada aqui, né, que a empresa ela nada mais faz do que seguir a regra da oferta e demanda, ok, mas ela considerou consultar o trabalhador se era isso que ele queria? E mais, a gente não está falando sobre isso. A gente está falando que, na hora de remunerar, quem determina quanto do preço vai para o trabalhador, quem faz é ela. Então, é outro requisito que está preenchido. O requisito da subordinação, eu me ative nele na manhã, então eu creio que vai ficar redundante eu falar sobre ele. Agora, eu queria falar sobre a questão de trabalhar para mais de uma empresa, de serem concorrentes. É uma fala muito bonita, mas exclusividade não é requisito de reconhecimento de vínculo. Então, não faz diferença. E é sobre esses requisitos de reconhecimento de vínculo que a Justiça Especializada do Trabalho se atentou na análise do caso que chega a Vossa Excelência. O reconhecimento do vínculo não foi uma decisão arbitrária, mas resultado de um exame detalhado de fatos, contratos e práticas que revelaram a verdadeira natureza da relação, uma relação de emprego. A Justiça do Trabalho, como pilar do sistema de proteção ao trabalhador no Brasil, deve ser fortalecida em seu papel de garantir condições dignas de trabalho, especialmente das complexidades introduzidas pelas novas tecnologias. Eu gostaria de falar um pouco sobre a jurisprudência internacional, que, obviamente, pelo tempo eu não vou conseguir apresentar toda, mas eu gostaria de citar a questão europeia. Mais uma vez, discordando do que foi dito aqui, de que a gente não pode olhar para países desenvolvidos. Eu acredito que possa. Como outros países do mundo, no contexto do judiciário europeu, eu cito a pesquisa da professora belga Christina Rissel. Foi entregue para o senhor pela desembargadora Magda Biavaski em um pendrive.
A professora mapeou mais de 800 decisões judiciais em 18 países, e ela identificou a tendência majoritária dos tribunais europeus, em particular em decisões de última instância, até mesmo em países extremamente liberais, de rechaçar a classificação de certas plataformas, fazem de seus trabalhadores como autônomos, reconhecendo uma relação de emprego ou uma categoria similar. Decisões como a da França, da Espanha, foram paradigmáticas ao reclassificar os trabalhadores como empregados, refutando o discurso da autonomia propagada pelas plataformas. Na obra Trabalho em Plataformas, Regulamentação ou Desregulamentação, o exemplo da Europa, essa obra de 2024, da pesquisadora belga Christina Rissel, foi apurado 39 decisões de tribunais superiores europeus. 27 reconheceram um vínculo de emprego. 7, os trabalhadores foram classificados como empregados de terceiros ou de agências de trabalho, que é uma realidade na Europa. 2 foram classificados como categorias intermediárias entre autônomos e empregados, a exemplo do Reino Unido, os workers, e do lavoro lá na Itália. E 3 apenas foram classificados como autônomos. A experiência europeia mostra que é possível regular essas relações sem comprometer a inovação ou inviabilizar economicamente, mas, ao contrário, promovendo a justiça social. Qual que seria o impacto da decisão do STF no que a gente está fazendo, que é discutir a regulação no Congresso Nacional? Na fundamentação dos projetos de leis europeus, sempre citam as decisões das Supremas Cortes, demonstrando que as decisões dos tribunais superiores internacionais foram decisivos na regulamentação. Caso essa corte venha decidir pela manutenção de uma falsa autonomia, que hoje caracteriza a relação entre a Uber e os seus motoristas, estaremos perpetuando um modelo de trabalho que nega os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Isso significa a consolidação de uma cidadania de segunda classe para milhões de trabalhadores que permanecerão à margem das garantias mínimas de dignidade e proteção. Por outro lado, uma decisão que reconheça o vínculo empregatício poderá corrigir a distorção, reafirmando o compromisso do Brasil com o trabalho decente, a princípio defendido pela Organização Internacional do Trabalho. Esta é uma oportunidade histórica para o STF estabelecer um marco de justiça e dignidade no contexto da economia digital. E a gente está louco para ver vocês escreverem essa história. Concluo enfatizando, a decisão dessa corte terá um impacto profundo, não apenas na vida dos motoristas de aplicativo, mas em toda a sociedade, ao definir os limites entre inovação e exploração, entre progresso e precarização. Contamos com o Supremo Tribunal Federal para fazer justiça a esses trabalhadores, reconhecendo a verdade da relação jurídica e garantindo-lhes direitos que são devidos. O volante é do motorista, mas quem dirige é a Uber. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Sol Correia.